5 mitos espirituais. Com certeza você já deve ter ouvido algum deles. Falaremos aqui sobre mitos, não naquele sentido de narrativas usadas pelos povos antigos para explicar fenômenos da natureza, a origem do mundo, de uma forma que eles poderiam compreender, de uma forma simbólica. Usaremos aqui mito no significado de uma crença falsa, simplista, que é adotada por um grande número de pessoas. Uma crença sem fundamento. Isso é muito comum no meio espiritual, como a gente vai ver. Mito número 1. Ao desencarnar, lembrarei automaticamente de todas as minhas vidas anteriores. Na verdade, não é tão simples assim, tão rápido. Pode levar muito tempo. Nós temos um exemplo muito interessante no livro O Nosso Lar, de Chico Xavier e André Luiz. O mentor Lísias conversa com um casal que havia acabado de passar por um tratamento na colônia Nosso Lar para lembrar de um período maior de suas vivências. De modo que estavam lembrando de 300 anos de suas caminhadas. Tiveram que passar, inclusive, por terapeutas para entenderem se estavam preparados para lidar com toda essa recordação. E o mentor Lísias, nesse capítulo, esclarece também que a memória completa é uma conquista evolutiva, mas somente de espíritos muito adiantados. Então chegaremos nesse nível evolutivo de lembrar de toda a nossa jornada, mas com certeza ainda não é uma realidade para espíritos como nós. É uma conquista que virá com o tempo. Mito número 2. Todos desencarnam exatamente na hora prevista, sem exceção. Sabemos que temos, sim, um planejamento reencarnatório onde consta uma hora aproximada, uma forma de morte prevista. Esse planejamento reencarnatório traz também os desafios que precisamos superar, as pessoas com as quais precisamos nos reaproximar, as lições que precisamos aprender e vivenciar, enfim. Mas isso tudo pode ser alterado pelo nosso livre-arbítrio, e geralmente o é. A hora da morte, por exemplo. Muitas vezes temos vícios, temos hábitos que minam a nossa energia vital muito antes do previsto. Ou também podemos ter comportamentos imprudentes. Um exemplo, se eu agir de forma irresponsável no trânsito, sei lá, ultrapassar todo o limite de velocidade, não usar cinto, enfim, eu posso causar uma situação que não estava prevista. Então, apesar de termos uma hora já previamente planejada para o nosso retorno, precisamos também manter todos os cuidados, agir com responsabilidade. Porque se você voltar antes do previsto, você também irá ter que se responsabilizar por isso. Mito número 3. Quem com ferro fere, com ferro será necessariamente ferido. Esse mito fala sobre a lei de ação e reação. Será que ela é tão linear? Será que é uma lei de talião, digamos assim? Na verdade, a situação é bem mais complexa. As leis divinas, elas abrangem variáveis que muitas vezes nos escapam. São muitos e muitos exemplos que poderíamos dar, mas vamos ficar com um exemplo do livro Missionários da Luz, André Luiz e Chico Xavier, capítulo 12. André Luiz está conhecendo casos de espíritos que estão se preparando para reencarnar. E ele conhece um caso de um ex-homicida, um homem que havia assassinado uma pessoa com uma facada. E em seu planejamento, porque ele já tinha se arrependido, já tinha procurado novos caminhos na vida, e quando a gente para de se obstinar no mal, tudo fica mais abrandado. Então, o planejamento nesse caso não era que ele passasse por um assassinato à faca, como ele havia cometido. Mas ele, como tinha energias em seu perispírito que precisavam ser drenadas por ter feito o mal, em seu planejamento,
estava previsto que ele ia desenvolver uma úlcera, que iria causar o efeito como se fosse uma constante facada, que iria ser a expiação dele dessa prova. Vejam que não necessariamente ele precisaria ser assassinado. E os exemplos são muitos nesse sentido. Então a lei de causa e efeito é muito mais complexa do que cabe ainda na nossa mente. Nem sempre tudo é assim. Fez isso, vai passar por aquilo. Vamos ter cuidado com essas análises. Mito número 4. Um vício do corpo físico acaba com o corpo físico. Esse mito, na verdade, é uma crença até perigosa. Por exemplo, uma pessoa que fuma tabaco e tal, um vício muito poderoso. Ao desencarnar, será que o vício acaba junto com o corpo físico? Será que o vício estava no corpo físico? Temos na literatura espírita, espiritualista, principalmente nos livros de Ramatiz, pelo médium Hercílio Maes, Ramatiz explica que o que ocorre é justamente o contrário. A sede dos vícios é o perispírito, o nosso corpo emocional. E ao desencarnarmos, o vício tende a ficar ainda pior, sem o efeito de abafamento do corpo físico. Muitos espíritos, no caso, por exemplo, de tabagistas, precisam passar por tratamentos no mundo espiritual e, às vezes, dependendo da quantidade de energias que trouxeram desse vício, somente numa nova encarnação poderão se livrar delas. Então não caiamos nessa armadilha de achar que vícios do corpo físico terminam aqui. Eles podem causar muitas perturbações após a desencarnação. Mito número 5. Perdoar é esquecer. Na verdade, é impossível esquecermos certas coisas. Então, se pensarmos que para perdoar precisamos apagar da nossa mente determinadas situações, talvez ficará ainda mais difícil. O foco do perdão não é o esquecimento, mas é ressignificar a situação. Se ainda não estamos na condição, como não estamos, de nem nos sentirmos ofendidos, de compreendermos de uma distância maior que aquela pessoa só fez o que poderia mesmo fazer, o que está ao alcance dela, e não conseguimos ainda reagir com essa clareza, ainda nos sentimos ofendidos, a ponto de acharmos que precisamos perdoar, esse processo não é automático, leva tempo. Mas, avançando dia a dia, expandindo a nossa consciência, tendo a clareza de perceber que aquela pessoa fez o que lhe era possível naquele momento e nós também temos total condição de fazer talvez até pior se estivéssemos vivenciando a mesma situação. Então são reflexões assim que aos poucos vão fazendo a energia da mágoa se diluir até que você chega realmente na condição do perdão que liberta, que é extremamente importante para sentirmos paz. Nós somos os maiores beneficiados quando perdoamos. Pessoal, esses foram 5 mitos espirituais, existem tantos outros. Depois, se puderem, me digam aí nos comentários se vocês gostaram desse formato. Podem dar até ideias de mitos para a gente conversar. Peço que, se possível, se inscrevam no canal, curtam. E nos vídeos desse mês eu também estou divulgando o meu livro Alânia, que foi lançado esse mês pela editora Letra Espírita. Então, dá uma passadinha lá no site editoraletraespírita.com.br. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.